Boa noite, meus amados, lindos, maravilhosos. Então, com o tema Liberte-se do Orgulho, né? Eu vim trazer uma história que é muito conhecida, inclusive pela Eduardo que acabou de falar, né? Que ela disse que particularmente ama a história de Davi. E, assim, eu já li várias vezes a história da vida dele, sobre como ele ascendeu, como ele teve sua queda e voltou de novo para parte de Deus. Então, eu nunca olhei com os olhos que eu tinha olhado para essa palavra. E quando me foram dar essa responsabilidade de pregar na PG, eu fiquei, opa. Foi tipo, perguntaram assim, você quer ir? Aí eu, vou. Tipo, foi muito de supetão e eu fiquei, caraca Deus, o que é que você quer de mim neste momento? Então, eu fui procurar algo, né? Que realmente tocasse nos corações das pessoas. E esse tema particularmente foi praticamente caiu de paraquedas no meu colo e eu fiquei, é isso. A leitura de hoje está em 2 Samuel 11. Logo no começo, tem assim, ó. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou Joabe e seus oficiais e o exército israelita fosse atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear pelo palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e ele soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi contando isso. Olhando esse texto, particularmente, você não vê nada de muito profundo, mas eu pedi o entendimento do Espírito Santo porque eu sabia que estava ali a palavra e eu fiquei, caraca, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E eu percebi uma coisa que está nas entrelinhas, sabe? Um texto da Bíblia, se você ler, ele tem várias colocações em diferentes situações. Então, assim, se você for reparar, o que Davi tinha naquele momento da história da Bíblia? Ele tinha tudo, exatamente tudo. Ele tinha um exército grandioso, tinha um reino enorme, tinha várias mulheres à sua disposição, ele tinha muita prosperidade e, acima de tudo, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então, o que aconteceu? Ele, por um momento, ele relaxou. E ele deixou que o orgulho subisse à sua cabeça, sabe? O orgulho de ver tudo aquilo que ele tinha conquistado e que ele podia usufruir da autoridade que Deus tinha colocado em cima da vida dele, que era, ele podia ficar em casa, se resguardando da guerra. Na época justamente em que reis iam para a guerra, ele ficou. E porque ele ficou, ele tropeçou e teve relações com Batseba. E aí se deu a história de toda a queda de Davi e Deus ficou muito descontente com ele, não é mesmo? Sabe, ele não precisava daquela mulher na vida dele. Sinceramente, porque Deus já havia lhe dado tudo, já tinha colocado tudo, incluindo a autoridade e várias mulheres do reino para ele. Mas ele se descuidou. E o que isso tem a ver com a nossa vida atualmente? É engraçado porque tá tudo relacionado. Eu não nem em nenhum momento pensei em relacionar com os outros temas das PGs ou do culto de jovens, mas casou assim de uma maneira que foi totalmente surreal. Peraí, só um instante. Sabe, se você for uma pessoa orgulhosa, você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. Não vai conseguir cumprir o seja você, porque a todo momento você vai estar usando uma máscara. Todo momento você vai querer se mostrar superior a outras pessoas. Você vai olhar para o seu irmão que tem uma condição financeira inferior a você, ou que naquele momento está triste e vai ver, poxa, minha vida é perfeita, não vou ligar para ele. Não vou deixar abalar pela situação dele, não vai estender as mãos.
gente é cheio de individualidades, de qualidades, de defeitos. E cada um deles foi pensado em Deus, sabe? Deus pensou em cada coisinha que tem dentro de você. Os dons que a gente tem de cantar, de dançar, de ministrar, tudo isso provém de Deus. Nada disso você deve se orgulhar de ter, porque não é teu. Em Salmos 34, no versículo 17, diz assim: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as aflições. Isso sobre pessoas honestas está diretamente ligado na questão do orgulho. Porque você sendo uma pessoa orgulhosa, você vai sempre estar tentando mostrar que a sua vida é perfeita. Que você tem o melhor carro, que você tem as melhores coisas, que tudo aquilo que você conquistou, sabe, tem que ser exposto. E acaba não dando oportunidades para que outras pessoas conheçam você além daquela fachada. Acaba não dando principalmente oportunidade para que você tenha uma intimidade maior com Deus. Por que disso? Deus procurou corações honestos, corações verdadeiramente quebrantados por Ele, e não fachadas, as fachadas que vocês põem para os seus irmãos aqui de fora, sabe, na igreja. Você olha assim pro cara que acabou de chegar e você julga ele justamente pelos mesmos pecados que você cometeu anteriormente. Então, o tema de orgulho está diretamente ligado com o tema de seja você. Outra coisa é sobre o controle. Tem sempre aquela frase de deixa Deus no controle, deixa Deus controlar. Só que como que você vai dar o controle da sua vida para Deus se você é uma pessoa orgulhosa? Pense comigo. Você tem, por exemplo, o carro do ano, entendeu? Aí, os planos de Deus, em algum momento, é tirar esse carro de você. Só supondo. Porque Ele viu que esse carro está fazendo com que você tenha coisas ruins dentro do seu coração e que você precisa aprender alguma lição com isso. Então, o que ocorre? Você vai lá e fica orando. Só que aí, por você ser orgulhosa, você vai e diz: Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida. Mas se a sua vontade não condiz com a minha, você não faça, entendeu? Como que você vai deixar Deus no controle se você não é uma pessoa orgulhosa? Se você não tem humildade para aceitar que Deus é soberano, que sabe muito mais do que você, seus planos são perfeitos para a sua vida. E outra questão também é o eis-me aqui e as missões. O eis-me aqui é um tema muito falado ultimamente, porque está intimamente ligado com a questão do orgulho. Assim, como que você vai dizer para Deus que eu estou aqui, estou disposto a ir, se você não reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida? Se você não reconhece que os seus planos perfeitos e agradáveis fazem com que você se afaste das coisas que você gosta, se afaste da sua família, que você largue todos os seus bens, não sempre, mas, sabe, existem situações e situações. Então, você diz assim, o eis-me aqui, mas da boca para fora, porque, na verdade, você não está disposto a largar tudo aquilo que você tem. O orgulho não diretamente está somente ligado à questão dos sentimentos, de você ser uma pessoa que não pede perdão facilmente, mas também está muito ligado na questão de você ser apegado àquilo que você conquistou na sua jornada. Perdão, gente. Então, para você cumprir o seu eis-me aqui e a questão das missões, você tem que largar o seu eu. Porque como que você vai reconhecer que, na verdade, você não tem valor nenhum? Não diante de Deus, claro, mas você para si mesmo não deve ter nenhum valor para que possa reconhecer o quão seu irmão é importante para ti. Em Gálatas 5:13, diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade,
Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Essa questão da liberdade, não dar liberdade, não usem a liberdade para fazer as vontades da carne. Deus sempre alerta, vigiai e orai para que não caia em tentação. Todo momento ele sempre alerta. O erro de Davi foi justamente ele ter se orgulhado daquilo que ele tinha, ele ter, usufruído além do que realmente era lícito para ele. Tem aquele negócio, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, Davi utilizou daquilo que não convinha a ele. Ele não era o momento dele ficar em casa. E por ele ter ficado em casa, ele acabou caindo. Acabou que enfureceu a Deus com suas atitudes. O orgulho dele precedeu a sua queda. Então, o Evangelho, em várias partes, ele fala sobre você largar o seu eu, você largar as suas vontades, você largar tudo aquilo que vem com você desde berço, no caso, que vem do mundo. Como eu, por exemplo, eu não vim de um berço crente, então foi muito difícil para mim largar o meu orgulho e diante de Deus, sinceramente, dizer para Ele, olha Deus, eu errei e essas aqui foram as minhas falhas, eu coloco diante dos teus pés todos os meus erros e eu peço perdão. Foi uma coisa extremamente difícil porque eu era muito orgulhosa. E isso, sinceramente, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. O Evangelho não é assim, só uma historinha que você conta com seus filhos antes de dormir, uma história bíblica e tudo. Ele fala sempre sobre a morte para ganhar a vida eterna. Eu lembro de uma correção que o pastor Costa uma vez fez, justamente nessa conferência aqui, na Wake Up Conference, que era uma música que estava tocando, que acho que vocês devem conhecer porque ela é bem famosa, que é Que Ele Cresça e Que Eu Morra. Não, perdão, gente, eu esqueci. Mas a correção que ele fez, foi que ele cresça e que eu morra, porque o Evangelho é sobre morte, não é sobre você continuar preservando. Em Romanos 8, do versículo 6 ao 7, tem uma passagem que eu gostaria muito de destacar. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. É aquela coisa, se você deixa a sua carne sempre vencer, se você não tem um controle, não exercita um controle sobre si mesmo, sobre seus impulsos, acaba que você faz como Davi, se afasta de Deus por vacilos, realmente. O seu vacilo de hoje pode estar sendo o quê? Pode estar sendo não ter orado pela manhã e agradecido por ter mais um dia. Pode ser não ter olhado com mais carinho para aquele irmão, porque você estava muito ocupada com a sua própria vida. Então, se você dá mais valor às coisas da carne do que do Espírito, certamente você está dizendo para Deus que você não valoriza. E isso entristece muito o Espírito Santo. A vontade soberana de Deus, ela nos ensina muito sobre a humildade. Se humildade fosse uma pessoa, essa pessoa certamente seria Jesus. Com toda a sua trajetória, uma das coisas que ele mais nos ensinou desde o princípio foi sobre ser humilde, fazer o bem sem olhar a quem e igualar todos no mesmo patamar, seja uma pessoa que vem de seu corpo ou seja um rei, um faraó. Todos estão
no mesmo nível aos olhos de Deus. Sabe, dinheiro não deixa ninguém melhor do que você, e você não é pior do que ninguém por causa da condição financeira ou por causa do seu ambiente familiar. Você é você e você tem o seu valor para Deus. Então, certamente, cara, por você ser pobre, você não é desvalorizado por ninguém, por mais que alguém tente impor isso na sua cabeça. Sobre a questão da vontade soberana de Deus e elas nos ensinar humildade, assim como a história de Cristo, é porque tem muitas respostas que a gente tenta encontrar, sabe? Pergunta para Deus: ei Deus, o que você quer de mim? E na verdade são respostas que não são para ser respondidas, porque existem coisas além da nossa compreensão humana que não é o momento de sabermos. Então só nos resta esperar, aguardar e confiar em Deus. E para isso você necessita ser humilde, cara. Não tem como você confiar em alguém se você não acredita que ela tem um poder sobre você, e não tem como você colocar uma pessoa acima de você se você não for humilde. E essa pessoa não é nenhum humano aqui, entendeu? É Deus. Em Romanos 12:2, em Romanos 12, versículo 2, tem a seguinte passagem, só para concluir: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sabe, quando você conhece e você tem experiências com Jesus, tudo que você quer é estar mais próximo dele e do Pai. É se aprofundar literalmente nas suas experiências com Ele. É mergulhar. E como que você pode fazer isso se você não cria uma intimidade com Deus? E como que você vai criar uma intimidade com Deus se você é uma pessoa orgulhosa e que tenta tomar as rédeas da sua própria vida porque você aprecia muito mais as coisas que você ganhou aqui na Terra do que aquilo que está reservado para você no céu? Então, assim, não vivam como as pessoas aqui. Leiam a Bíblia e vejam que em diversos momentos Deus nos chama de filha. Em diversos momentos Ele nos chama de seu povo. Mas acima de seu povo Ele nos coloca na posição de filha. E o filho deve honrar e respeitar o seu pai. Deve obedecer e levar seus ensinamentos para a vida. Então, coloquem Deus acima de tudo. E tem uma frase de efeito para o final, que é assim: feliz é o homem que aprendeu que a oração e seu contato com Deus é diário. Ele vai crescer na vida. Não é uma frase de efeito muito boa, mas eu achei extremamente válida. Então, é isso. Orem diariamente, procurem ter intimidade com Deus. E vejam Jesus como o melhor exemplo de humildade que vocês têm na vida. Porque, certamente, seguindo os passos dele, lendo a sua palavra e orando, vocês vão conseguir ser mais humildes, vocês vão conseguir liberar o perdão mais facilmente, vão conseguir olhar para as coisas como uma flor e dar mais valor para ela do que como se fosse uma joia, entendeu? Então, boa noite, pessoal.